Começou, na verdade, com uma ideia minha. Uma péssima ideia, como eu ia descobrir depois. Meu pai, Pablo, estava doente. Os médicos na capital não davam um diagnóstico fechado, mas os pulmões dele simplesmente não funcionavam mais como deveriam. Cada dia ele parecia mais cansado, mais pálido, e o ar da cidade grande, pesado e sujo, era como um veneno lento. Foi numa noite, vendo ele lutar por um fôlego que não vinha, que eu tive a iniciativa. Abri o jornal num classificado antigo e apontei para um anúncio. Um sítio para alugar barato bem no interior. Ar puro, eu disse para minha mãe. Lembro da palavra ecoando na cozinha pequena do nosso apartamento. Minha mãe, Thelma, segurava as pontas, mas eu via o cansaço nos ombros dela. A ideia de sair daquele ambiente, de tentar algo novo, pareceu dar um novo ânimo para ela. E assim, foi decidido. Juntamos nossas poucas coisas numa belina velha que engasgava na subida e fomos. A viagem foi longa, terminando numa estradinha de terra esburacada que parecia não levar a lugar algum. A casa era simples, paredes que um dia foram brancas, um piso de cimento queimado cheio de marcas e uma varanda grande com ganchos de rede vazios. Tinha um cheiro de lugar fechado, mas era espaçosa. Para nós que viemos de um apartamento apertado, aquilo parecia um palácio. Nos primeiros dias, o silêncio era a coisa mais estranha. Não tinha barulho de trânsito, de vizinho, de nada. Era um silêncio grosso, pesado, que chegava a zumbir no ouvido. Mas era só isso, apenas silêncio. A gente achava que era a paz que tínhamos ido buscar. A primeira semana foi de trabalho pesado, limpar o mato que teimava em crescer perto da casa, consertar umas telhas quebradas, deixar tudo mais ajeitado. Meu pai passava a maior parte do tempo numa cadeira de balanço na varanda e dizia que sentia o peito mais leve. Aquilo era o bastante pra gente. A gente se agarrou nessa pequena melhora com todas as forças. Mas foi nesse período que a primeira estranheza deu as caras. Não era o silêncio, era o ar, ou a falta dele. Durante o dia, o calor era parado, denso. Nenhuma folha de árvore se mexia. Era como viver dentro de uma fotografia. Mas todo santo dia, no exato momento em que o sol começava a tocar a linha do morro mais distante, um vento soprava. E não era uma brisa qualquer. Vinha de repente, sem aviso. Um corredor de ar gelado que parecia ter um caminho próprio, entrando pela frente da casa e saindo pelos fundos, fazendo as portas de madeira estalarem. E tinha o som. Um assobio. Um único tom, longo e baixo, como o de alguém soprando por uma fresta. Não era um uivo de ventania, era metódico. Durava uns 5, talvez 10 minutos, e depois sumia com a mesma rapidez que chegava. O silêncio que vinha depois parecia ainda mais profundo. Num fim de tarde, eu estava na cozinha ajudando minha mãe a preparar uma canja para o meu pai. O assobio começou, pontual como sempre. Vi minha mãe parar o que estava fazendo, com a faca no ar. "Esse vento daqui é esquisito", ela disse, olhando para a janela, mas sem ver nada em particular. "Parece que tem hora marcada para passar." Aquilo que ela disse ficou na minha cabeça, não era só uma impressão minha, então. Alguns dias depois, quando o som começou, eu saí para a varanda. Queria ver de onde vinha, entender o seu caminho. O ar frio me atingiu em cheio. Olhei na direção do morro onde o sol se punha. E foi quando eu o vi. Bem no topo, contra a luz laranja do céu, havia uma forma. Não dava para ver detalhes, era só um risco escuro e vertical, alto demais para ser um arbusto, fino demais para ser uma árvore. Estava simplesmente parado. Pisquei, forcei a vista, mas a figura continuava lá. E então, no exato instante em que o assobio parou, a forma desapareceu. Não se moveu, não andou. Apenas sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Pensei que fosse um truque de luz, um cansaço da vista. Era mais fácil pensar isso. Passei os dias seguintes tentando me convencer de que não tinha visto nada. Era o sol, a distância, a minha cabeça preocupada. A rotina ajuda a gente a mentir para si mesmo. O assobio continuava pontual, mas eu passei a ignorá-lo. Entrava em casa, ligava um rádio velho que a gente tinha levado, qualquer coisa para não ouvir. Eu me forcei a acreditar que,
Se eu não olhasse, não haveria nada para ver. Essa minha mentira durou quase uma semana, até uma tarde em que eu estava do lado de fora, consertando uma cerca frouxa. O vento chegou no seu horário de sempre, frio, repentino. Meu corpo todo ficou tenso, mas eu mantive os olhos no arame farpado à minha frente. Não olha, eu repetia para mim mesmo. Mas a gente sempre olha. Levantei a cabeça devagar. Ele não estava mais no topo do morro. Estava na metade do caminho, numa trilha de terra que contornava a nossa propriedade. Muito mais perto. A luz não me enganava mais. Dava para ver a silhueta de um homem alto, usando algo como um casaco comprido e um chapéu de abas largas. O mais bizarro, o que me deu um calafrio repentino, é que o tecido do casaco dele ondulava com força, como se estivesse no meio de uma ventania. Mas o capim seco e as poucas árvores ao redor dele estavam completamente parados, imóveis. Só ele era tocado por aquele vento. Eu me afastei devagar, entrei em casa e tranquei a porta, o coração batendo forte e errado no peito. Naquela noite o assobio entrou no meu sonho. Eu estava no meu quarto, no escuro, e o som não vinha de fora. Vinha de dentro de mim, como se o ar estivesse tentando sair do meu próprio pulmão em um silvo longo e doloroso. Acordei com a garganta seca, a respiração presa. Na manhã seguinte, eu não aguentei mais. Encontrei minha mãe na cozinha passando um café. Fui direto. Mãe, eu vi de novo. Ela parou com o bule na mão e se virou para mim. Seu rosto não tinha surpresa, só uma seriedade que me deu um frio na barriga. Onde ele estava? A voz dela saiu baixa. Na trilha, mais perto. Ela pousou o bule na pia devagar. Seu olhar era intenso, focado no meu. Você conseguiu ver o rosto dele? Neguei com a cabeça. Não, acho que não tem rosto. É tudo escuro. Minha mãe soltou o ar, um alívio estranho e aterrorizante. Ela veio até mim e colocou a mão no meu ombro. A mão dela estava fria. Então tá tudo bem. Ela sussurrou. Ele ainda não te quer. A frase da minha mãe não trouxe alívio. Trouxe o contrário. Deu nome e regra ao nosso medo. Agora, a casa, que antes era só um lugar isolado, virou uma armadilha. A gente não falava sobre o assunto, mas o silêncio entre nós três ficou denso, cheio de coisas não ditas. Meu pai, sem perceber nada, parecia cada vez mais distante, preso no seu próprio mundo de cansaço. O assobio perdeu a pontualidade. Começou a aparecer em horários aleatórios, às vezes no meio da tarde, às vezes de madrugada, me acordando com um sobressalto. E a influência dele começou a vazar para dentro de casa. Coisas pequenas, quase imperceptíveis. Um copo que a gente encontrava na beirada da pia, quase caindo. A porta de um armário que amanhecia aberta. Uma noite eu e minha mãe ouvimos passos na sala. Lentos, arrastados, como de alguém usando botas pesadas de terra. Fomos até lá, eu segurando um cabo de vassoura e ela uma lanterna. Não havia ninguém, mas o ar tinha um cheiro diferente, um cheiro de campo aberto e poeira. Meu pai piorou, mas não era só a doença, ele começou a fazer coisas estranhas. Passava o dedo indicador nos móveis, não para limpar, mas para desenhar longas espirais na camada de poeira. Às vezes ficava parado no meio do corredor de costas pra gente, a cabeça levemente inclinada, como se escutasse uma conversa através da parede. O mais arrepiante foi quando ele começou a murmurar, quase não dava para ouvir, a mesma nota grave e contínua do assobio. O limite foi numa tarde em que minha mãe não o encontrou na varanda. Depois de um minuto de pânico, o achamos no quintal dos fundos, parado de frente para o morro, com o vento soprando ao redor dele, o pijama fino colado ao corpo. Ele não respondia, não se mexia, apenas olhava. Minha mãe o puxou para dentro, chorando em silêncio. Naquela noite, ela tomou uma decisão. Amanhã a gente vai na cidadezinha, ela disse, a voz firme para esconder o tremor. Tem um senhor, seu Orlando. Minha avó dizia que ele conhecia as histórias desse lugar. A gente precisa de ajuda. No dia seguinte, deixamos meu pai dormindo e fomos. A cidade era pequena, umas poucas ruas de paralelepípedo e uma praça. A casa de seu Orlando era modesta,
com um portão de ferro baixo. Ele era um homem velho, de pele curtida pelo sol e olhos que pareciam já ter visto de tudo. Nos recebeu como se estivesse nos esperando. Minha mãe começou a contar, a voz embargada. Falou do sítio, da doença do meu pai, do vento. Quando ela mencionou o assobio, ele levantou a mão. O assobiador, ele disse, e o jeito que ele falou a palavra deu um peso no ar. Ele nos mandou entrar e fechou a porta. Faz muitos anos que ninguém me procura por causa dele. Lá dentro ele nos contou, disse que muito tempo atrás um tropeiro que passava por aquelas terras se perdeu da comitiva e morreu de sede. Morreu sozinho, olhando para os morros secos e assobiando com a boca ressecada, tentando chamar uma ajuda que nunca veio. O último suspiro dele, segundo a história, ficou preso na terra, naquele vento. Um lamento com sede. Ele não é mau, seu Orlando explicou, olhando para as próprias mãos. Ele só tem sede. E ele é atraído pela fraqueza, por quem já tem um pé em outro mundo. Ele sente o cheiro. E o que a gente faz? Perguntei, a voz quase não saindo. Seu Orlando me olhou com uma tristeza profunda. Rezar, meu filho, porque uma vez que ele escolhe de quem vai beber a vida, ele não larga mais. Ele já escolheu o pai de vocês. A viagem de volta da cidadezinha foi em silêncio absoluto. O que seu Orlando disse não era um aviso, era uma sentença. Não havia nada a fazer. A gente não ia abandonar meu pai, e não podíamos lutar contra algo que era feito do próprio ar. Voltamos para o sítio sabendo que estávamos voltando para esperar o fim. Os dias que se seguiram foram os piores da minha vida. A casa virou um quarto de hospital. Minha mãe acendia velas, colocava copo com água e um galho de arruda perto da cama do meu pai. Mas eram gestos automáticos, sem fé. A gente só estava tentando dar algum conforto para o corpo que ainda estava ali. A gente cozinhava sem fome, limpava a casa por hábito e não conversava sobre nada que importasse. O medo tinha dado lugar a um conformismo pesado, uma tristeza que tomou conta de tudo. Meu pai parou de falar por completo. Passava os dias sentado, os olhos abertos, mas vazios. O olhar dele não focava mais em nós. Parecia atravessar as paredes e se fixar em algum ponto lá fora, na direção do morro. Ele não desenhava mais, não murmurava mais. Era apenas uma casca. O corpo dele estava ali, mas Pablo, meu pai, já tinha ido embora. Numa tarde, o sol já baixo, o assobio começou mais forte do que o normal. Fui procurar meu pai no quarto e não o encontrei. Meu coração deu um pulo. Corri para fora. E lá estava ele, de pé, no meio do quintal, de pijama, parado, ereto, de frente para a trilha onde eu tinha visto a figura. O vento soprava com uma força absurda, levantando poeira e folhas secas ao redor dele, mas ele não se movia 1 centímetro, firme como uma rocha. Pai! Eu gritei. Pai, entra! Ele não virou. Não piscou. Era como gritar para uma estátua. Minha mãe saiu correndo e me ajudou a ir até ele. Pegamos cada um num braço. A pele dele estava fria. Ele não resistiu, mas também não ajudou. Nós o guiamos de volta para dentro, um corpo passivo, e o colocamos na cama. Naquele momento, trocamos um olhar que dizia tudo. Está na hora. Ele veio buscar o que era dele. A noite caiu e trouxe com ela o assobio mais alto e constante que eu já tinha ouvido. Não era mais um som passageiro. Era o som do nosso desespero. Eu não sei o que me fez olhar pela janela da sala. Curiosidade, medo, a necessidade de encarar o que estava acontecendo. E eu o vi. Ele não estava mais longe. Estava parado junto à cerca que delimitava nosso terreno, a uns 20 metros da casa. A escuridão da noite o tornava ainda mais nítido. Não era um homem. A forma era alta e magra, mas o casaco era uma escuridão que se movia, que tremulava nas bordas como fumaça preta. O chapéu era só uma sombra mais funda no topo, e o rosto eu vi com clareza. Não tinha nada. Era uma superfície lisa, opaca, sem olhos, sem boca, sem feição alguma. Um vácuo no formato de uma cabeça. E mesmo sem ter olhos, eu senti com toda a certeza do mundo que aquilo estava olhando diretamente para a nossa casa. Estava esperando. Recuei da janela devagar, sem fazer barulho, como se ele pudesse me ouvir. O ar me faltou. Não era mais um aviso. Era uma vigília.
Naquela noite ninguém dormiu. Ficamos na sala em silêncio, apenas ouvindo o assobio lá fora, um lamento que não parava. Foi por volta das 4 da manhã que ouvimos. A porta da frente bateu com uma força que estremeceu a casa inteira. Corremos para o quarto do meu pai. Estava vazio, a cama revirada, a porta da casa escancarada para a escuridão. Corremos para a varanda. O vento era um muro sólido e gelado, e lá longe vimos a silhueta dele. Meu pai caminhava devagar e firme em direção ao morro, como se estivesse indo para um encontro marcado. Ele não hesitava, não olhava para trás. "Não vai!" Minha mãe gritou para mim, a voz rasgada pelo pânico e pelo vento, agarrando meu braço. Mas eu fui. A culpa me empurrou para fora. Eu precisava tentar. Corri, com o pijama fino colado na pele, lutando contra o ar que me empurrava para trás. A poeira arranhava meus olhos. Eu gritava o nome dele, mas minha voz parecia ser engolida antes de chegar a lugar algum. Ele, no entanto, andava sem esforço, como se estivesse num passeio calmo. Eu estava a poucos metros do topo do morro quando o alcancei. E o que eu vi naquela hora, nunca mais vou esquecer. O assobiador estava lá, esperando. Era ainda maior de perto, uma fenda de escuridão no meio da noite. Meu pai parou bem na frente dele. E então, sem som, sem violência, a escuridão do assobiador se abriu e o envolveu. Por um instante, a silhueta ficou maior, mais densa. O assobio do vento subiu para uma nota ensurdecedora e num piscar de olhos tudo parou. O vento cessou. O som sumiu. E o topo do morro estava vazio. Não havia ninguém lá. Voltei para casa arrasado, um vazio dentro de mim que doía mais que o frio. Minha mãe me abraçou na porta e nós dois choramos. No dia seguinte chamamos a polícia. 2 homens numa viatura gasta vieram, fizeram algumas perguntas, olharam ao redor com desinteresse e disseram que doentes às vezes ficam desorientados. Prometeram organizar uma busca, mas nós sabíamos que era mentira. O vento não voltou mais. Durante 3 dias vivemos no silêncio mais absoluto e assustador que já conheci. No 4º dia, o encontramos. Ele estava deitado no topo do morro, exatamente onde o vi pela última vez. Sua pele estava gelada e o corpo estranhamente seco como uma casca. Não havia respiração. A morte tinha sido instantânea dias atrás. Não tivemos coragem de tocar. Voltamos para casa e ligamos para a polícia de novo. Foram eles que trouxeram para baixo o que restou dele. Enterramos meu pai no cemitério da cidadezinha. No mesmo dia, arrumamos nossas coisas e fomos embora. Nunca mais voltamos. Hoje, mais de 20 anos depois, a vida continuou. Eu me casei, tenho um filho, mas aquela memória não desapareceu. Ela vive em mim. Às vezes me pego pensando que a gente enlouqueceu, que o luto e o isolamento criaram tudo aquilo. Mas então eu me lembro do rosto sem rosto daquela coisa, da forma como meu pai foi engolido pela escuridão. Eu sei o que eu vi, e sei que tudo começou com a minha boa intenção. Fui eu que apontei para aquele anúncio no jornal. Fui eu que vendi a ideia do ar puro como uma cura. No fim, o ar realmente levou meu pai. Só não do jeito que eu imaginava. Isso aconteceu há uns 3 anos, num janeiro especialmente quente. O prédio onde eu trabalhava, um residencial de uns 15 andares, ficava quase deserto nessa época. As famílias viajavam, a faculdade que funcionava na rua de trás fechava e o movimento de carros e gente simplesmente desaparecia depois das 9 da noite. Para mim, era o cenário perfeito. A monotonia era um sinal de que tudo estava em ordem. Minha guarita era pequena, quase um aquário, com a mesa de fórmica, a cadeira que já tinha o formato do meu corpo e o livro de ocorrências, que na maior parte do tempo ficava com as páginas em branco. Ao lado, minha garrafa térmica de sempre com café e um radinho de pilha que mal pegava uma estação de música, chiando mais do que tocando. Eu gostava assim. Sentia que tinha o controle daquele meu canto. Da porta de vidro, eu via a rua vazia, a luz amarelada do poste caindo sobre o asfalto ainda úmido da chuva do fim de tarde.
Naquela noite específica, a calmaria era ainda mais profunda. Não passava ninguém. Eu tinha acabado de fazer minha ronda, verificado os portões da garagem, as luzes de emergência, tudo em ordem. Voltei para a minha cadeira, me servi de um pouco de café na tampa da garrafa que eu usava como xícara e peguei um livro de palavras cruzadas para passar o tempo. Era mais um turno como qualquer outro. Pelo menos, foi o que pensei durante as primeiras horas. Eu devo ter preenchido umas 3 ou 4 palavras na revista quando levantei a cabeça. Não sei dizer o porquê. Não foi um barulho, nem um movimento brusco lá fora. Foi só uma intuição, uma sensação estranha que me fez levantar a cabeça do papel. E foi quando eu o vi. Parado do outro lado da rua, bem no limite da faixa de luz do poste, estava um homem, completamente nu. Os braços caídos ao longo do corpo, os ombros curvados para a frente, a cabeça baixa, como se o pescoço não tivesse força para sustentar a cabeça. Ele estava no lugar exato onde os carros costumam estacionar durante o dia, de pé sobre o asfalto escuro. Minha primeira reação foi tentar encaixar aquilo em alguma lógica. Pensei que talvez fosse alguém sob efeito de alguma droga, ou um morador de rua passando por um surto, mas tinha algo que não batia. A noite estava abafada, mas o chão molhado da chuva recente deixava o ar frio. Não era tempo para alguém andar por aí sem uma peça de roupa, e ele não parecia perdido ou agitado. A calma dele era o contrário de desespero. Ele simplesmente estava ali, plantado. Larguei a caneta sobre a revista. O interesse pelas palavras cruzadas tinha sumido por completo. Fiquei observando, ora de canto de olho, ora virando o rosto diretamente. Eu me sentia um intruso, mas era meu trabalho garantir que tudo estivesse em ordem, e aquilo não estava em ordem. O tempo começou a se arrastar. 10 minutos. 20. Um carro passou devagar. Os faróis iluminaram o homem por um segundo, e o motorista nem pareceu notar. Para ele talvez fosse só um vulto na escuridão. Mas para mim, da minha cadeira, a imagem era nítida. Passou meia hora. Depois, 40 minutos. 1 hora inteira se fechou no relógio da parede, e o sujeito não tinha se movido um único centímetro. A essa altura, a pena e a preocupação inicial já tinham se transformado em outra coisa, um incômodo profundo, quase uma náusea. Eu já tinha visto coisas esquisitas no meu turno. Vultos que no fim eram só um casaco esquecido no corrimão ou o reflexo de uma planta no vidro. Minha mente sempre encontrava uma explicação, mas para aquilo não havia. O homem não era uma ilusão. Ele estava lá, imóvel, e eu tinha a sensação horrível de que ele olhava na direção do prédio, na minha direção. A gente tem um limite para o inexplicável. O meu tinha chegado. Ficar ali, a noite toda, sendo observado por aquela estátua humana, não era uma opção. Meu trabalho era cuidar da segurança, e aquela situação era a definição de insegurança. Peguei o celular da empresa, o aparelho antigo que só servia para ligações, e procurei o número do Edson. Edson é um amigo antigo da polícia. A gente se conheceu num curso e manteve contato. Eu sabia que a rota dele às vezes passava pela minha região. O telefone chamou 2 vezes antes de ele atender, a voz sonolenta do outro lado. "Fala, Edson." "Opa, Cláudio, tudo certo por aí?" Ele respondeu parecendo bocejar. Eu hesitei por um segundo tentando encontrar as palavras certas. Como se descreve uma cena daquelas sem parecer maluco? "Olha, mais ou menos, tem como você dar uma passada aqui no prédio? Tem uma pessoa muito estranha aqui na frente." Ele pareceu despertar um pouco. "Estranha como? Alguém tentando entrar?" "Não, não é isso. O cara só está parado. Há mais de 1 hora." Fiz uma pausa. "E ele está sem roupa nenhuma, Edson." Ouvi um suspiro do outro lado da linha. "Entendi. Tá bom, estou perto. Em uns 5 minutos chego aí. Não faz nada. Só fica aí dentro." "Certo, valeu," eu disse, desligando o telefone. Respirei mais aliviado. Eu não estava mais sozinho nisso. A lógica, a ordem, estava a caminho, na forma de uma viatura. Olhei para a figura lá fora. Ela continuava exatamente no mesmo lugar, imóvel, como se não soubesse que o tempo dele ali estava acabando. Não demorou nem os 5 minutos que ele prometeu.
Logo eu vi os fachos de luz da viatura varrendo a rua antes de apontarem na minha direção. As luzes giratórias estavam acesas, pintando as paredes e os prédios de azul e vermelho, mas a sirene estava desligada. A aproximação foi silenciosa, quase cautelosa. A viatura foi parando devagar bem em frente à entrada. E foi nesse exato instante que o homem se moveu. Pela primeira vez em mais de uma hora. Ele não correu, não fez nenhum movimento brusco. Ele simplesmente recuou como se fosse puxado para trás e sumiu na escuridão de um beco estreito entre a escola e um sobrado antigo. O carro parou, 2 portas se abriram e de lá desceram Edson e outro policial, um rapaz mais novo que eu não conhecia. Apertei o botão que destravava a porta de vidro e eles entraram, trazendo o cheiro da noite fria para dentro da recepção. E aí, Cláudio, cadê o cidadão? Edson perguntou, olhando ao redor. Ele estava bem ali. Apontei com o queixo na direção da rua. Recuou agora mesmo quando vocês chegaram. Entrou naquele vão ali. Nós 3 nos viramos para olhar através do vidro na direção que eu indiquei. E foi quando eu não entendi mais nada. Não foi no beco. Foi em cima da viatura. O homem estava lá, agachado sobre o teto do carro, na mesma posição fetal e encurvada de antes, como um bicho pronto para atacar. Seus olhos, pela primeira vez, pareciam olhar diretamente para nós. O policial mais novo soltou um palavrão baixo. Mas que diabos é aquilo? Edson levou a mão ao coldre, mas antes que pudesse fazer qualquer outra coisa, a imagem tremulou. Foi como uma interferência, uma falha na minha visão. Por um piscar de olhos, a silhueta humana pareceu encolher como se os ossos se dobrassem para dentro e no lugar dela surgiu outra forma. Eles saíram da guarita muito rápido. Quando chegaram ao lado do carro já não havia homem nenhum. Apenas um gato. Um gato cinzento, comum, mas com o pelo todo eriçado, a cauda grossa de pavor. A criatura nos encarou, abriu a boca e soltou um miado que não parecia de bicho. Era um som rouco, longo, que arranhou o silêncio da noite. Em seguida saltou do teto e sumiu entre as rodas de um carro estacionado. Edson e o parceiro ficaram parados, olhando para o teto vazio da viatura, depois para mim, que continuava parado, sem reação, atrás do vidro. Nós 3 tínhamos visto. Não era imaginação. Nós vimos o homem. E vimos ele deixar de ser o homem. Edson caminhou de volta até a porta da guarita, o rosto pálido sob a luz amarelada. O outro policial ficou perto da viatura, passando a mão na cabeça, olhando para os telhados como se esperasse que algo pulasse de lá. Cláudio. Edson começou, a voz mais baixa que o normal. Você viu o que a gente viu, não viu? Eu só consegui concordar com a cabeça, as palavras não saíam. Não vamos registrar isso. Ele continuou, falando mais para si mesmo do que para mim. O que eu vou escrever? Que um homem virou um gato? Vão me mandar direto para o psicólogo. Ele olhou uma última vez para a rua escura. Fica trancado aí dentro, se qualquer coisa acontecer, qualquer coisa mesmo, me liga direto, não chama pelo rádio. Concordei de novo. Ele deu um tapinha no vidro da porta e voltou para a viatura. Vi os 2 conversando por um instante antes de entrarem. Eles não saíram cantando pneu. Partiram devagar, quase em marcha lenta, os olhos dos 2 policiais varrendo cada canto da rua, antes de virarem a esquina e desaparecerem, levando junto as luzes giratórias. E então o silêncio voltou, mas era um silêncio diferente. Um silêncio ruim, pesado. Parecia que agora o silêncio também me escutava. Apaguei a luz da minha mesinha, deixando só a iluminação fraca do corredor atrás de mim. Fiquei sentado na cadeira com as costas retas, as mãos cruzadas em cima do livro de palavras cruzadas, que agora parecia um objeto que não tinha mais nada a ver com a situação. Meus olhos não desgrudavam da rua. Cada farol que surgia ao longe fazia meu corpo enrijecer. Cada folha que o vento arrastava pelo asfalto parecia um animal se esgueirando. O resto daquela madrugada demorou uma vida inteira para acabar. Eu não vi mais nada de anormal, nem homem, nem gato. Mas a ausência era pior, porque significava que ele, ou eles, poderiam estar em qualquer lugar, observando de um lugar onde eu não podia ver. A noite, que era o meu lugar, não era mais minha.
e eu era apenas um intruso assustado em sua guarita de vidro. Os dias que se seguiram foram estranhos. Eu ia para o trabalho, sentava na minha cadeira, bebia meu café, cumpria a rotina, mas era tudo uma encenação. Meu corpo estava ali, mas minha mente estava sempre do lado de fora, na rua, procurando por algo fora do lugar. Edson me ligou uma vez, perguntou se eu tinha visto mais alguma coisa. Eu disse que não, e ele pareceu aliviado. Acho que nós dois queríamos desesperadamente que aquilo tivesse sido só um pesadelo compartilhado. Uma semana depois, numa noite particularmente parada, eu estava olhando para a rua quando meu foco se prendeu na árvore que ficava do outro lado, quase em frente à escola. Era uma sibipiruna antiga, enorme, com um tronco largo e galhos que se espalhavam como braços tortos. Ela sempre esteve ali, parte da paisagem, tão comum quanto o poste ou a faixa de pedestres. Eu nunca tinha realmente prestado atenção nela. Mas naquela noite eu vi. Sentado num dos galhos mais baixos havia um gato, escuro, quase invisível contra a casca da árvore. Estava perfeitamente imóvel, olhando na direção da rua. Achei curioso, mas nada demais. Foi quando meus olhos se ajustaram à escuridão e eu vi outro. E mais um, e mais um. A árvore estava cheia de gatos. Não eram os gatos magros e ariscos que a gente vê revirando lixo. Estes eram grandes, de pelo lustroso, com uma aparência saudável, bem alimentada. Devia haver uns 10, talvez 12 deles, espalhados em galhos diferentes. Nenhum se movia, nenhum fazia barulho. Estavam sentados como estátuas de jardim, silenciosos, e todos olhavam para baixo, para a rua, para o movimento quase nulo de carros, para a entrada do meu prédio. Foi quando um deles, o que estava no galho mais baixo, virou a cabeça lentamente na minha direção. Não olhava como um bicho curioso. Era um olhar de reconhecimento, de quem sabe que foi visto. Senti o coração bater pesado e devagar no peito. Eu entendi. Aquilo não tinha sido um caso isolado. Tinha sido uma amostra, um jeito de mostrar o que realmente vive no silêncio da noite. Aquela árvore não era um abrigo. Era um ponto de vigia. Hoje, 3 anos depois, eu ainda trabalho no mesmo prédio. Nada nunca mais aconteceu como naquela noite. Mas o meu trabalho não é mais o mesmo. Eu não leio mais. Não faço palavras cruzadas. Meu turno inteiro consiste em observar e ser observado. Eu olho para a árvore e eles olham para mim. Às vezes, vejo um deles se mover, a cabeça virando lentamente na minha direção. E sei que eles sabem que eu sei. Eu vi uma coisa que não era para ser vista. Atravessei uma fronteira que nem sabia que existia. E agora, toda noite, eu me sento na minha guarita de vidro e encaro os verdadeiros donos da noite, esperando que eles se contentem em apenas assistir. Tem brincadeiras de criança que, quando a gente olha para trás, não parece só uma brincadeira. Parece mais um ensaio para alguma outra coisa, ou talvez um jeito que a gente encontrava de dar nome para algo que não entendia. Não sei bem. Só sei que por muito tempo a nossa brincadeira preferida era correr atrás do que não podíamos ver. Meu nome é Eliezer. O que vou contar aconteceu em um fim de semana de 1999. Como de costume, minha família tinha subido para o sítio dos meus tios. Era o nosso refúgio, o lugar onde os adultos se espalhavam pela varanda com cerveja e o som da conversa ia até tarde, misturado com o chiado da carne na churrasqueira. Para nós, as crianças, era o paraíso. O nosso trio era formado por mim, pela minha prima Ângela, a mais velha, e a que se achava a líder do grupo, e pelo Pedro, meu outro primo, o mais novo. Enquanto a noite caía, nosso mundo era o quintal dos fundos. Era um espaço grande, com um gramado ralo que arranhava as pernas e terminava em uma cerca de arame farpado. E bem lá no canto, quase na divisa com o pasto escuro do vizinho, ficava o paiol. Não era mais que um quartinho de madeira com o telhado de zinco, eu acho. A pintura, um dia, talvez tenha sido verde, mas naquela época já estava gasta, escura, manchada pelo tempo.
Meu tio guardava ali ferramentas velhas, sacos de adubo, sei lá. A porta vivia fechada com uma corrente e um cadeado enferrujado, e para nós, aquele lugar era o coração de todo o mistério do sítio. Era ali que a nossa brincadeira começava. Eu honestamente não me lembro como ou quando essa brincadeira começou. É uma daquelas memórias de infância que parece que sempre esteve lá. A gente esperava a noite se firmar, esperava os adultos entrarem naquele ponto da conversa em que se esqueciam de nós, e íamos os três em silêncio até a porta do paiol. A Ângela, por ser a mais velha, era sempre a que ia na frente. Ela chegava perto da madeira escura da porta, olhava para nós dois com uma cara de quem ia fazer algo importante, e então erguia a mão. Eram sempre 3 batidas, nem rápido nem devagar. 3 toques firmes que faziam um som oco e que pareciam ser engolidos pela noite. Depois a gente esperava. Prendíamos a respiração, um olhando para o outro com aquele sorriso de quem estava aprontando junto. E então vinha o som. Começava do lado de dentro. Eram passos. Passos de uma pessoa só, que pareciam surgir do nada, cruzar a porta fechada e começar a correr pelo quintal. Era o sinal. A gente explodia numa correria desajeitada, rindo, gritando baixo para não chamar atenção. O nosso objetivo era simples: alcançar quem quer que estivesse correndo na nossa frente. O problema, claro, é que não havia ninguém ali. Só o som dos pés de outra pessoa, um pouco à nossa frente, pisando na grama seca e nos trechos de terra batida. O ritmo dos passos era curioso. Não era de uma criança. Era mais pesado, com mais ritmo, mas ao mesmo tempo não era rápido demais. Era como se estivesse nos dando uma chance. A gente corria, dava voltas, desviava de uma moita aqui e outra ali, sempre seguindo aquela trilha sonora invisível. A brincadeira só acabava quando os passos atravessavam a cerca de arame e sumiam na escuridão do pasto. A gente perdia e achava a maior graça. Aquilo se repetiu por mais alguns fins de semana, talvez meses. Virou o nosso ritual secreto, a aventura que nos esperava no sítio. A gente já sabia o que esperar. As batidas, a espera, a corrida. Era um roteiro seguro. Mas toda brincadeira tem um ponto de virada. O momento em que as regras que a gente achava que controlava não eram bem assim. A nossa virada aconteceu em uma noite de julho, um pouco mais fria que o normal. Fizemos tudo como sempre. Fomos até o paiol. A Ângela deu as 3 batidas na madeira e recuamos, esperando o som familiar. Ele veio, mas diferente. Os passos soaram mais urgentes, mais pesados. Mal tinham saído do lugar e a corrida já era mais veloz do que de costume. Em vez de nos guiar em um grande círculo pelo quintal, a coisa começou a fazer curvas fechadas, zigue-zagueando de um jeito que nos obrigava a frear e mudar de rumo bruscamente. Parecia menos uma fuga e mais um jeito de confundir a gente. Nós ainda ríamos, mas era um riso nervoso, ofegante. A adrenalina era outra. Em um desses desvios perto da cerca, os passos pararam de repente. E nós também, por inércia, quase caindo uns nos outros no escuro. O silêncio durou talvez 2 segundos. Foi quando ouvimos. Não era um passo, era um som que vinha do fundo da garganta, baixo, um sopro que tentava imitar uma risada. Não era um som humano. Parecia o ar passando por algo seco, rachado. Foi uma nota só, curta e afiada, mas foi o suficiente. A gente parou de rir na hora. Olhei para a Ângela e o rosto dela, que eu mal via na penumbra, tinha perdido toda a pose de líder. O Pedro, que estava um pouco atrás, deu um passo para perto de mim. Ninguém falou nada. O ar ficou imóvel. O jogo tinha se quebrado. Aquilo, o que quer que fosse, não estava mais só fugindo. Estava zombando de nós. Depois daquela imitação de riso, os passos recomeçaram, agora em uma disparada reta e decidida, e se foram pelo pasto. Mas nós não comemoramos. Não houve a sensação de perdermos a brincadeira. Pela primeira vez, a sensação foi de alívio por ela ter acabado. Voltamos para a varanda em silêncio, cada um perdido no que tinha ouvido. A gente ainda não entendia o que era aquilo, mas uma coisa ficou clara naquela noite. Não éramos nós que estávamos no controle daquele jogo. No dia seguinte, ninguém tocou no assunto. Foi um pacto de silêncio. Mas a gente sabia que o quintal dos fundos tinha se tornado um território diferente.
Aquele pedaço de chão não era mais nosso. Passamos o resto daquele fim de semana evitando ir para lá. Acontece que criança esquece, ou melhor, a curiosidade fala mais alto que o medo. No mês seguinte, estávamos de volta ao sítio e a porta escura do paiol parecia nos chamar. Foi a Ângela que resolveu que a gente precisava contar. Ela nos juntou perto da churrasqueira, longe dos ouvidos dos outros, e falou que não era certo guardar aquilo só para nós. Concordamos. Fomos até meu tio, o pai dela e do Pedro. "Pai", começou Ângela com a voz um pouco trêmula. Tem alguém que brinca com a gente lá no fundo." Meu tio parou de mexer na grelha e olhou para nós três, um de cada vez. Ele sorriu, aquele sorriso paciente de quem já ouviu de tudo. "É mesmo? E quem é o amigo novo de vocês?" "A gente não sabe", eu disse entrando na conversa. "A gente nunca viu. Só dá para ouvir ele correndo." O sorriso do meu tio se alargou. Ele largou o garfo de churrasco, se agachou e colocou a mão no ombro da Ângela. "Vocês e essa imaginação, cuidado para não saírem correndo no escuro e se machucarem, tá bom? É só isso que me preocupa." E foi isso. Ele se levantou e voltou para a carne, encerrando o assunto. A gente se olhou um pouco decepcionado. Para eles era só uma história. Naquela mesma noite a gente decidiu jogar de novo. Acho que era para provar algo a nós mesmos. Fizemos o ritual. As batidas, a espera. E os passos vieram pesados e rápidos como da última vez. A corrida começou, mas sem risadas. Era uma perseguição tensa. Foi quando a luz da varanda dos fundos se acendeu e minha tia Laís apareceu na porta. Ela ficou parada ali, nos observando correr no escuro por um instante, com o rosto franzido. Ela não via nada, mas parecia estar escutando com muita atenção. Ela ouvia os nossos passos e ouvia os outros. "Meninos", ela chamou, a voz cortando a noite, "com quem vocês estão correndo?" No instante em que a voz dela soou, os passos que a gente perseguia não hesitaram. Mudaram de direção em um som de grama sendo rasgada e dispararam em linha reta para a cerca, sumindo. Mais tarde da sala, eu ouvi minha tia falando baixo com meu tio na cozinha. "Vanderlei, eu juro que ouvi. Eram passos de gente grande correndo junto com eles. Não era o passo deles." Meu tio deu uma risada baixa. "Laís, por favor, é o escuro, é o eco que vem do pasto, você sabe como é." Naquele momento eu entendi. Mesmo que alguém testemunhasse, não faria diferença. Ninguém ia acreditar. Estávamos sozinhos nessa. Passou um tempo, talvez um ano inteiro. Nas nossas idas seguintes ao sítio, virou regra, mesmo sem ninguém falar. O quintal dos fundos era proibido depois que o sol se punha. A gente não falava sobre o motivo, mas o nosso medo era um combinado. A porta do paiol continuava lá no canto do terreno, nos observando, e a gente desviava o olhar. Só que a memória humana, principalmente a de criança, tem um jeito traiçoeiro de fazer o medo parecer menor com o tempo. E em uma noite de verão quente e abafada, a gente quebrou o nosso próprio pacto. Não sei dizer porquê. Não foi coragem, muito menos saudade da brincadeira. Foi mais como uma compulsão. O silêncio das noites anteriores não trazia paz. Parecia mais um desafio silencioso. Era a necessidade de confirmar que o medo era real, de encarar aquilo de novo. Fomos até o paiol. Nossos passos eram lentos, hesitantes. Ângela ficou um longo tempo parada diante da porta, com a mão erguida, antes de finalmente dar as 3 batidas. O som pareceu mais alto, definitivo. A resposta foi imediata. Os passos explodiram de dentro do paiol, não mais com um ritmo de fuga, mas com uma raiva controlada. Eram pesados, rápidos, e o som na grama era de algo sendo esmagado, não apenas pisado. A corrida começou, mas em segundos percebemos que não era uma perseguição. Estávamos sendo caçados. A coisa nos cercava. Os passos vinham da esquerda, depois instantaneamente da direita. Passavam zunindo pelas nossas costas, nos forçando a recuar para o centro exato do quintal, o ponto mais longe da luz da casa e da segurança da cerca. O pânico bateu de vez, uma coisa fria que subia pelas pernas e dificultava a respiração. Não havia para onde correr. E então, tão subitamente quanto começou, o som parou.
Ele estava bem na nossa frente, a uns 3, talvez 4 metros. Não havia nada lá, só a escuridão de sempre, mas o silêncio que ele deixou era pesado, ocupava um espaço. Nós paramos de correr, derrapando na grama úmida, os 3 ofegantes encarando o vazio. O som dos grilos parecia ter triplicado de volume. Podíamos sentir a presença ali. O ar ficou denso, parado, com um cheiro estranho de mato úmido subindo do chão à nossa frente. Foi Pedro quem sentiu primeiro. Ele soltou um gemido baixo, um som que foi cortado pela metade. Ele depois me contou que sentiu uma pressão no peito, como se uma mão muito grande o estivesse empurrando sem tocar. E foi do ponto exato onde Pedro olhava que veio o novo som. Não era uma risada, não eram passos, era um estalo. Um estalo baixo, úmido, como o de alguém estalando a língua no céu da boca, só que mais lento, mais grave. Um estalo, uma pausa e outro. Era um som de bicho, um som de algo vivo. E não era humano. Aquilo foi o fim. O que restava da nossa infantilidade, da nossa coragem estúpida, se desfez em pó. Não houve um grito combinado. Não houve um plano. O puro instinto tomou conta. Viramos ao mesmo tempo e corremos. Corremos de um jeito que nunca tínhamos corrido na vida, com o terror puro nos impulsionando. A certeza de que aquela coisa de estalos úmidos estava logo atrás, com a mão estendida, prestes a nos tocar. Nós tropeçamos para dentro da luz da varanda, caindo uns sobre os outros. Meu tio se levantou da cadeira, assustado com o barulho. Nós estávamos no chão, pálidos, cobertos de suor, incapazes de falar, apenas tremendo e chorando em silêncio. Ninguém perguntou o que tinha acontecido. Acho que nossos rostos diziam tudo. E nós nunca mais, em nenhuma circunstância, voltamos a brincar no quintal depois de escurecer. O jogo tinha finalmente acabado. Muitos anos se passaram desde aquela noite. O sítio foi vendido há tempos, depois que meus tios ficaram mais velhos e já não tinham mais pique para cuidar de tudo. Hoje é só uma imagem na memória, um borrão de fins de semana distantes. Mas aquela noite não. Aquela noite é nítida. Cada segundo dela. Eu, a Ângela e o Pedro, nós nunca falamos sobre o que aconteceu. Nunca. É o assunto proibido da nossa história. Nos encontramos em natais, em festas de família. Conversamos sobre trabalho, sobre a vida. Mas quando o assunto passa perto da nossa infância no sítio, um silêncio rápido e pesado paira entre nós. É só um olhar, uma troca de um segundo, que diz tudo. A gente sabe. A gente estava lá. A gente lembra. Hoje, como adulto, eu fico tentando dar um nome para aquilo. Não era um fantasma, não do jeito que as histórias contam. Fantasmas são ecos, repetições, gente presa a um lugar. Aquilo era diferente. Era inteligente. E estava aprendendo. Fico pensando em como tudo foi piorando. Primeiro, ele só corria nos estudando. Depois, nos testou com aquela risada para ver nossa reação ao medo. Em seguida, nos pastoreou como se fôssemos gado para testar nosso pânico. Por fim, quando viu que a gente não ia desistir, ele nos encurralou e se revelou. Só um pouco, o bastante para nos quebrar. Não era uma brincadeira para ele, era uma análise, um experimento. E nós éramos os ratos de laboratório, correndo no labirinto que ele desenhava no escuro. O medo que fica não é da lembrança da corrida, é da incerteza. Até hoje, o silêncio absoluto me incomoda de um jeito estranho. Quando estou em um lugar muito quieto no escuro, meu corpo inteiro fica tenso, esperando. Esperando ouvir um estalo úmido vindo de um canto vazio. A pergunta que me assombra de vez em quando, antes de dormir, não é sobre o que nós ouvimos. É sobre o que teria acontecido se a gente tivesse ficado. Se depois daquele som, o nosso medo não tivesse superado a nossa curiosidade. Se a gente tivesse ficante um segundo a mais, parados ali, encarando o nada. O que aquela coisa teria feito? O que ela queria, afinal? Essa é uma resposta que eu, honestamente, agradeço por não ter. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. E ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela,
Estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.